Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma capa para usar no seu vídeo do YouTube e também como fazer a publicação do seu vídeo aqui no canal do YouTube. Se você gosta de vídeo como esse, aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago vídeo com dicas e estratégias sobre designs e marketing digital. E esse tema foi uma sugestão da Jaqueline. Então, se você tem alguma sugestão de vídeos, quer aprender algo novo aqui no canal, deixe aqui nos comentários que eu trago um vídeo especial para você. Então, fazer uma capa personalizada para o canal do YouTube exige algumas estratégias. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo em como eu faço a capa do canal do YouTube pelo Canva. Vamos para a tela do meu computador. Então, aqui você vai acessar o seu Canva. A medida que você pode utilizar para fazer a criação da sua capa para o vídeo do YouTube, você pode vir aqui em personalizado, 1280 de largura por 720 de altura. Clique em criar novo design. Ou se você quiser também, você pode utilizar esse ícone que já vem pronto o tamanho de apresentação, que o tamanho desse design dá super certo também, então é só você clicar. Então agora você vai conseguir utilizar esse design para criar todas as suas capas. Eu até recomendo que você utilize um certo padrão, porque isso vai facilitar muito. Depois que estiver pronto, você clica aqui com direito, clica para duplicar página e aí você vai conseguindo ajustar de acordo com o tema do seu vídeo. Agora uma dica muito importante, que é a primeira coisa que nós vamos fazer. Você clica aqui em arquivo, configurações e coloca para adicionar margens. Essas linhas tracejadas, elas mostram qual que é a margem. Então você não vai colocar nenhuma informação escrita ou imagem que você queira destacar fora dessa linha. Então toda a informação nós vamos utilizar esse retângulo de dentro. Então isso aqui é muito importante para evitar que algum texto, alguma informação importante corte. E agora nós vamos falar sobre as cores. Elas são super importantes para chamar a atenção. Cores vibrantes e que tenham contraste fazem com que a sua capa se destaque no meio de tantas outras. Então, uma dica prática: use cores complementares, como azul com laranja. Eu vim até mesmo aqui em fotos, pesquisei azul e laranja, já apareceu aqui algumas opções. Vermelho com verde, então aqui também teve algumas variações. Ou cores fortes, como vermelho, amarelo, que transmitem energia e urgência. Mas se você já tem uma paleta de cores definida para o seu canal, tente manter essa consistência. Isso ajuda a fortalecer a identidade visual do seu canal. Vou até mesmo mostrar aqui um canal onde eu faço essa parte de gestão de conteúdos e edição de vídeos. Nessa cliente nós mantemos a identidade visual da marca. Então quando uma pessoa for impactada por um vídeo dela, ela já vai conseguir identificar que pode ser dessa marca, que pode ser dessa empresa. Então até mesmo aqui do meu canal, onde eu consigo utilizar algumas cores padrões, então isso facilita também nesse fortalecimento da identidade visual, mas nada impede de utilizar outras cores para chamar atenção. Então, por exemplo, nesse vídeo eu falei sobre Instagram, então eu consegui utilizar também as minhas cores padrões e também colocar um toque especial ali da cor referente ao Instagram, então isso também traz uma personalização para você. Então aqui eu vou te mostrar algumas opções de capas que você pode utilizar. Normalmente, você pode pegar aqui algumas inspirações. Você vem aqui em design, coloca capa YouTube e vai aparecer algumas opções. Então dá para você pegar como referência ou até mesmo você olha no YouTube e as capas que chamarem mais a sua atenção, vai tirando print e guardando no seu banco de dados para você conseguir se inspirar e fazer algo parecido, mas totalmente personalizado para a sua marca. Lembrando aqui que é muito importante, né, de não fazer nenhuma cópia. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui
aqui uma mulher, apenas para deixar como exemplo de como poderia colocar uma foto sua. Então, se for uma foto sua, você precisa colocar a sua foto aqui dentro. Então, você vem em Uploads e coloca a sua foto aqui. Como eu tenho o Canva Pro, eu consigo já remover o fundo em apenas um clique, super simples e rápido aqui dentro do Canva, sem eu precisar utilizar outra plataforma. E se você ainda não tem o Canva Pro, eu recomendo que você faça o teste grátis de 30 dias, onde você vai conseguir fazer todos os testes nas ferramentas que o Canva disponibiliza. O link está aqui na descrição para você conseguir. Mas se você ainda não tem o Canva Pro, você consegue fazer isso de retirar o fundo da imagem com outras plataformas. Eu tenho um vídeo aqui no canal já mostrando algumas. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Então, na foto, o que você consegue fazer? Você pode deixar a sua foto no meio, e aí as informações de escrita ou imagem você coloca aqui ao lado. Você pode colocar do lado esquerdo, lembrando que se for uma foto de corpo inteiro, não dá nem para conseguir visualizar direito o seu rosto. Então, se você quiser, você pode até aumentar um pouco aqui o tamanho da foto para ficar mais próximo, isso chama mais atenção. Ou também você consegue utilizar aqui voltado pro lado direito. Então, isso aqui é apenas um exemplo de como você consegue posicionar a sua imagem. Então, vamos lá. Pesquisei aqui paleta de cores para eu ter uma base de quais cores eu posso utilizar aqui. Então, aqui você vai utilizar as cores da sua marca. Então, aqui eu vou deixar a imagem para eu conseguir captar as cores. No fundo, eu já gosto de deixar um padrão, você pode variar também. Quando eu clico aqui na bolinha da cor, já aparece as cores da foto. Então, eu já consigo utilizar, ou também, se você quiser, você clica aqui em adicionar nova cor, vem nesse conta-gota e posiciona em cima que já vai captar a cor dessa imagem. Então, ok, vou deixar nesse tom um pouco mais escuro. Aqui também eu vou te mostrar que tem como colocar uma sombra nessa imagem para chamar um pouco mais atenção, se você quiser. Então, você clica aqui em editar, vem aqui em sombras, aí você verifica qual que você acha mais interessante. Aqui não tá dando para ver muito bem, porque tá muito escuro. Vou deixar nesse tom de mais claro para você conseguir visualizar. Então, aqui em sombras, tem projetada, tem brilhante, tem contorno, tem curva, página levantada, angular, plano de fundo. Então, aí você consegue colocar o nível de desfoque, a direção, a intensidade. Então, dá para você fazer alguns ajustes. Esse aqui eu gosto de utilizar bastante, porque fica bem bacana. Então, aqui eu deixo a intensidade 100%. Aqui na cor eu gosto de utilizar, por exemplo, se eu vou utilizar aqui o tom de azul mais forte, eu já vou até alterar aqui pra gente não se perder. Deixei aqui o fundo novamente azul, venho em sombras, no contorno eu vou deixar nesse tom mais claro. Só que aqui não está aparecendo para pegar o conta-gota, então o que nós precisamos fazer? Você pode vir aqui em elementos, vem aqui em formas, pode ser em qualquer uma, deixa aqui no cantinho, você vem na cor, pega o conta-gota e pega o código. Esse código aqui você pode clicar com o Ctrl C do seu computador, pode até colar aqui nessa imagem apenas para você conseguir visualizar, porque aí quando nós viermos aqui nessa parte da sombra, você vai conseguir visualizar certinho qual que é o código. Como eu já copiei o código, eu só vou colar aqui. Pronto, já deu um certo destaque aqui. Então, vou diminuir um pouquinho o tamanho, é apenas para dar um detalhe, e já ficou dessa forma. Então, por exemplo, você fez um outro vídeo, está com uma outra foto. Vou procurar aqui uma outra foto, como se você tivesse colocado a sua nova foto do vídeo. Você clica nessa imagem que já está com a edição, vem aqui nesse pincel copiar formatação e clica na nova foto. Olha só a mágica que acontece. Você copia essa formatação da outra foto e já deixa na outra foto. Então, isso te ajuda a manter um padrão nas suas capas.
Uma outra edição que você consegue fazer aqui é ajustar a imagem. Então, se você tiver, então você pode clicar aqui em ajuste automático, que ele já vai configurar aqui, fazer uma breve edição. Se você gostar, você pode deixar, pode diminuir aqui um pouquinho, que ele vai corrigir de forma automática o brilho, contraste, destaque. Então, essas são edições principais que você precisa fazer para manter uma qualidade na sua capa do vídeo do YouTube. Agora vamos para o texto. Você pode vir aqui em texto e aqui é muito importante que você utilize fontes que sejam fáceis de fazer a leitura. Então, fontes que normalmente são utilizadas são o Montserrat, que tem vários pesos aqui, então dá para você utilizar o bold. E aí depois você também consegue, vou deixar um azulzinho aqui para deixar como destaque. Depois você consegue duplicar e fazer como se fosse um subtítulo. Então aí você tira um pouquinho do peso, pode colocar um médium. Você consegue vir aqui, olha, nessa funcionalidade para diminuir o espaçamento entre linhas, para não ficar muito espaçado. O tamanho do texto aqui também, ou simplesmente você vem e diminui aqui utilizando essas barrinhas. Então aqui, em questão do texto, você consegue utilizar. Outras fontes que você pode utilizar também, que são fáceis de visualizar a leitura, é o Impact. Esse Impact, ele é uma fonte mais grossa, então para visualizar é muito bacana, muito simples de fazer aqui e chama bastante atenção. Então dá para você colocar em algumas palavras que você queira chamar a atenção, então isso aqui é bem legal. E aqui é importante também nessa parte de texto que você seja direto e impactante. Então, o texto da sua capa deve ser grande, legível e, se possível, bem chamativo. Então, evite usar muitas palavras, prefira usar frases curtas que criem curiosidade, como descubra agora, você não vai acreditar, o segredo revelado. E lembre-se que o texto precisa ser legível. Então aqui eu vou até colocar segredo revelado. Tem pessoas que usam também, por exemplo, a foto aqui no meio, vou diminuir só um pouquinho. Vem aqui em posição ao centro e deixa a fonte bem grande, sobe um pouquinho e lembre-se de respeitar essa margem aqui. Venho aqui em posição e coloco para trás. Então a minha foto, ela vai ficar na frente desse texto. Então dá um efeito diferente, bem legal. Então dá para você fazer dessa forma também. Eu só não recomendaria manter o texto na mesma cor dessa sombra. Então aqui, olha, eu já mudei para um tom um pouco mais clarinho, já ficou legal. E agora imagens e elementos visuais. As imagens também são fundamentais. E você deve usar imagens de alta qualidade que se conectem diretamente com o tema do seu vídeo. Então, se você aparece no vídeo, coloque uma foto sua ou uma imagem relacionada ao conteúdo. Outra dica importante é: use o espaço em branco. Não sobrecarregue a capa com muitos elementos. Isso pode deixar a imagem confusa e difícil de ler. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um subtítulo, que eu apaguei ali sem querer. Aqui, como eu utilizei esse impact para chamar mais atenção nessa frase curtinha, nessa aqui que eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, eu vou utilizar o Montserrat Medium. Então aqui eu coloquei o texto, vou deixar aqui esse alinhamento. Aqui ao lado, eu vou diminuindo aqui a caixinha desse texto para deixar melhor a visualização desse texto. E aqui é muito importante que você cuide do tamanho dessa fonte, não pode ser muito pequena. Então até uns 40 as informações elas conseguem ser visualizadas, mas aqui é importante, né, você verificar essa questão de chamar atenção e tudo mais que nós já falamos aqui. Vou deixar no 50, vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui também é muito importante que você verifique para não deixar muito bagunçado. Olha, dessa forma ficou mais organizado do que se eu deixar assim. Então você precisa ter esse cuidado no design para realmente transmitir profissionalismo na sua capa. Então, se você gostou desse formato, você pode ajustar aqui o tamanho sem problema algum. Aqui você consegue utilizar alguns elementos para chamar a atenção. Então, normalmente, você pode utilizar ou uma caixinha dessas aqui para você grifar
alguma palavra que você queira dar mais ênfase, então você vem, dá um pouquinho mais de zoom. Aqui eu consigo ajustar esse arredondamento para não deixar muito redondo aqui. Consigo ajustar, então você pode deixar esse elemento passando atrás da foto. Então você pode vir aqui para trás ou você vem em camadas e ajusta. Aqui já deu certinho. Então você consegue fazer dessa forma, ou você vem aqui e ajusta mais um pouquinho para ficar apenas aqui na palavra. Então isso aqui você precisa ir verificando e fazendo alguns testes. Outra coisa para chamar atenção, olha, olhando assim um pouquinho mais de longe, não dá para visualizar muito bem essa palavra capas. Então eu venho aqui, seleciono apenas essa palavra, venho aqui na cor do texto, onde tem esse azinho, e coloco o tom do azul mais escuro. Então ficou dessa forma. Então já dá para visualizar um pouco melhor. Eu consigo também deixar em negrito, em bold, um pouco mais grosso, essa palavra que eu quero deixar como destaque. Então você consegue fazer isso também. Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa caixinha de destaque. E olha só como já chamou um pouco mais de atenção. Agora, outro elemento que você pode utilizar são as setas. Você pode vir aqui em elemento gráfico e aí você pode analisar qual você acha mais interessante. Vou colocar essa seta que eu achei mais bonitinha. Aí eu consigo rotacionar ela para ficar dessa forma e a cor dela eu vou querer num tom amarelo para chamar bem a atenção. Por mais que nesse caso aqui a identidade visual é um tom mais azul, esse amarelo deu um super destaque que vai fazer com que quando a pessoa olhar para a capa desse vídeo, ela vai querer ler o que está sendo apontado por essa seta. Então você precisa pensar nisso também, porque tem muitos conteúdos no YouTube. Então você precisa usar desses elementos para chamar a atenção e fazer com que a pessoa queira assistir o seu vídeo, porque é assim que você tem resultados aqui cada vez melhores no YouTube. E aqui, por exemplo, para ilustrar um pouquinho mais sobre esse tema do vídeo, você pode colocar algumas imagens para representar de forma visual. Então, por exemplo, o segredo revelado, como criar capas incríveis no Canva. Então eu posso vir aqui, pesquisei aqui, capa YouTube. Então eu posso utilizar, por exemplo, esse aqui que representa uma edição de vídeos e eu coloco no fundo dessa imagem. Então eu aumentei ele por inteiro, venho em posição, coloco ele para o fundo e vou retirando a transparência. Então já traz uma textura diferente para essa capa. Você pode fazer isso ou até mesmo, por exemplo, já que eu quero utilizar esse espaço em branco que está aqui do lado dela, eu venho, vou deixar dessa forma, vou aumentar aqui a transparência, que agora eu não quero que fique transparente, para representar que é sobre edição. Venho aqui, pesquiso pelo Canva, que é um dos elementos que está sendo falado que vai ser utilizado, posiciono aqui, lembrando que quando você está no YouTube, ele aparece essa caixinha do tempo do vídeo. Então, se você colocar alguma informação aqui para baixo desse lado direito, pode ser que a imagem, pode ser que essa informação não apareça. Então, é importante que você não coloque, por exemplo, muitos textos ou alguma chamada aqui desse lado. Então, evite colocar alguma coisa aqui nesse cantinho. Então, pronto. Aqui eu já deixei posicionado. Vamos colocar um brilho para chamar a atenção e dar uma diferenciada nessa capa. Então você pode pesquisar por textura. Então, por exemplo, eu achei bem interessante esse aqui. Esse aqui é uma versão Pro, mas se você não tiver o Canva Pro, não tem problema. Você pode dar ali uma pesquisada, tem várias opções gratuitas. Venho aqui para o fundo e vou tirando a transparência. Então, olha só esse efeito que vai dando. Já ficou super legal e ficou diferente. E mantendo ali a identidade visual. Agora, outra coisa que eu gosto de utilizar venho em elementos, pesquiso por blur. Posso utilizar esse aqui e esse aqui eu também gosto de utilizar bastante, mas ele é Pro. Vou usar esse aqui gratuito. Então esse aqui nós vamos dar alguns pontos de luz. Como nós estamos utilizando um tom mais azul,
eu vou usar esse tom mais azul mesmo. Vou tirar apenas aqui essa imagem que eu estava captando as cores. Venho aqui e eu consigo colocar como se fosse uma luz atrás da foto. Então eu venho aqui, coloco aqui mais ou menos, venho em posição e coloco atrás da mulher. Se eu quiser, eu posso até colocar atrás da outra foto, então dá esse efeito um pouquinho diferente. Posso aumentar, colocar assim dessa forma, diminuir a transparência para não ficar tão forte. Posso duplicar, aí eu diminuo aqui um pouquinho e coloco no canto. Então dá pra gente trabalhar dessa forma aqui também. Normalmente é colocado aqui nesse canto, depois nesse. Vamos fazer dessa forma. Coloquei aqui nesse canto e agora nesse. E aí eu vou deixar que a sombra fique na frente desse texto, só que aí eu vou fazer um efeito diferente. Vou duplicar, venho em efeitos, coloco vazado, e aí esse vazado vai ficar em cima da sombra e também da imagem. Então aqui eu consigo diminuir um pouquinho a espessura, apenas para dar um efeito. Se você quiser, você pode manter. Se você não quiser, você pode retirar. Então isso aqui vai ser a sua capa ou a capa do seu cliente. Então precisa verificar o que faz mais sentido. Mas olha só que legal que fica, já dá um efeito bem diferente. Outra coisa que você consegue fazer também, por exemplo, aqui nessa foto, eu vou duplicar, venho aqui em editar, venho em desfoque, você consegue desfocar alguns pontos específicos, mas aqui eu quero que seja na imagem inteira. Então eu venho aqui e vou aumentando para ele ficar nesse efeito aqui realmente de desfoque. Pronto, é dessa forma que eu quero. Então, estando dessa forma, eu venho aqui agora, vou colocar isso aqui. Você consegue fazer utilizando alguns elementos que faz sentido aí do tema do seu vídeo. Então aqui, eu vou colocar aqui no cantinho. E aí eu também vou diminuir um pouquinho a transparência. Posso duplicar, giro ele para o outro lado, diminuo aqui um pouco e posso colocar aqui nesse cantinho. Aqui não tem importância de passar essa margem porque não é uma informação que vai interferir para quem vai querer assistir o meu vídeo. Então isso aqui eu posso deixar dessa forma e aí o principal eu quero deixar ele bem evidente. Então essa aqui é uma forma de você utilizar e criar a sua capa, certo? Então depois que você já tiver um padrão, você pode fazer aquilo que eu comentei logo no começo, você duplica e aí você vai editar, trocar apenas o texto principal, o outro texto onde vai ter mais informações, as imagens, a seta, você pode ir intercalando onde que você quer que chame a atenção, a posição da sua imagem, como que vai ficar. Então você vai criando vários modelinhos onde você consegue deixar muito mais prático quando você for criar um conteúdo, porque já vai estar tudo prontinho aqui para você. Então olha só como que eu fiz aqui as edições bem mais rápido do que da outra vez que a gente estava fazendo a criação. Então é isso que você vai fazer. Você vai criar um modelo específico e depois consegue fazer variações. Olha aqui, agora em poucos cliques eu já consegui editar e fazer uma nova variação aqui da capa. Então é assim que você consegue fazer as edições. Agora vamos lá. Sua capa já ficou pronta. Vamos aqui, arquivo, baixar. Você baixa no formato PNG. Você seleciona apenas a página atual. Pronto, baixar. Salvei aqui no meu computador e agora eu já consigo visualizar que essa imagem ficou com 2,8 megabytes. Isso aqui significa que ela ficou um pouquinho pesada. O YouTube, ele não permite que nós colocamos uma capa muito grande. Então estou aqui no meu canal, eu venho aqui em criar, enviar vídeo. Aqui você vai colocar o seu vídeo que vai postar no YouTube. Então aqui você vai colocar as informações do título, a descrição e é aqui que você vai colocar a capa na miniatura. Você vai fazer o upload, seleciona e olha só, apareceu que o arquivo tem mais de 2 megabytes, então nós não conseguimos subir. Então o que nós vamos fazer? Você vai acessar esse site do I Love IMG, pega a imagem e coloca aqui, comprimir imagem,
E aqui você vai salvar. Venho aqui em exibir detalhes e olha só o tamanho. Já veio para 924, então diminuiu bastante o tamanho. E antes de você colocar a capa no YouTube, é importante você nomeie essa foto. Então aqui você vai colocar qual vai ser o nome do título do seu vídeo. Eu vou deixar assim dessa forma apenas como exemplo. Então aqui ele não perde a qualidade. Olha só como é que ficou. Agora vamos voltar no YouTube, venho aqui novamente fazer upload, seleciono aqui a capa, abrir. E já vai aparecer aqui uma prévia de como vai ficar essa capa. E aí depois você vai continuar fazendo as outras configurações de playlist, se tem uma playlist específica. E aí as demais configurações você segue normalmente. Se é ou não conteúdo para criança, se tem promoção paga, se tem conteúdo alterado, se pode permitir aqui algumas coisas. Essa parte de tag é muito importante que você preencha até os 500 caracteres, porque isso ajuda na entrega do seu vídeo. Seleciona o idioma, data e local, algumas outras coisas. E aí clique em próximo. Aqui você vai colocar legenda se você quiser. Se você quiser que apareça lá no final do vídeo para as pessoas se inscreverem e acompanhar um outro vídeo que você queira, você pode adicionar. Vem em próximo. Aqui são as verificações que o YouTube faz. E aí aqui você pode deixar o seu vídeo privado, não listado, que esses dois não vai aparecer no seu canal, ou público, onde todo mundo vai conseguir acessar no seu canal. E se você quiser, você pode deixar programado, então você consegue programar para qualquer dia e horário. E lembre-se de manter a constância. Se toda semana você faz vídeo, segunda-feira, 8 horas da noite, mantenha essa constância por um período razoável para você conseguir colher algumas informações, algumas análises e verificar se nesse dia, nesse horário, o seu público está consumindo seus conteúdos. Aqui é a prévia da sua capa, o link do vídeo e é só programar. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E também deixa aqui nos comentários o que você quer aprender mais aqui no canal e também se conseguiu fazer esse passo a passo. Até o próximo vídeo!